Uma corda elástica está inicialmente esticada em repouso, com uma de suas extremidades fixa em uma parede e outra presa a um oscilador capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador em um ponto P que descreve um movimento harmônico vertical indo de um ponto mais baixo, vale, até um ponto mais alto, crista. Beleza? Tá aqui o nosso desenho. Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade de 10 metros por segundo e que a frequência do oscilador também é constante, a velocidade escalar média do ponto P em metros por segundo, quando ele vai de um vale até uma crista da onda no menor intervalo de tempo possível, é igual a. Então vamos lá? Bom, o que esse ponto P está fazendo, né? Ele oscila em qual direção? Vertical. Tudo bem? Então qual que vai ser a ideia aqui, ó? Deixa eu pegar uma caneta colorida. Pronto. Tá aqui, ó. Bom, pessoal, a perturbação se propaga na direção horizontal e sentido para a direita. Beleza? Então tá aqui, ó. Beleza? Então aqui eu vou colocar propagação. Então, pronto. Propagação. Certo? Então tá. Agora vem cá. Um ponto como o ponto P, ele não se propaga junto com a onda. O ponto P apenas oscila. Beleza? E de acordo com o enunciado, né? Ele oscila no movimento harmônico vertical. Então o ponto P, ó, ele fica oscilando nessa direção aqui, ó, vertical, dessa linha tracejada aqui, ó. Beleza? Então, ora o ponto P tá numa crista, ora o ponto P tá aqui no meinho, ora o ponto P tá aqui num vale. O ponto P fica oscilando, o ponto P não se propaga. Beleza? Bom, o que o enunciado quer? Qual que é a velocidade média? Vamos lá? Bom, qual é a velocidade escalar média do ponto P em metros por segundo quando ele vai de um vale até uma crista da onda? Beleza? Então é isso que ele quer. Qual que é a velocidade média dessa subida aqui, ó? O ponto P começa num vale e vai terminar numa crista. A Unesp queria aqui, ó, que a gente calculasse qual que é a velocidade escalar média da subida. Beleza? Eu vou fazer um desenho melhor agora. Então, tá aqui. Bom, o ponto P, ele fica oscilando naquela linha vertical que eu mostrei para vocês. Em T0, né, ele está num vale, certo? Eu vou aproveitar o mesmo desenho, então ele está num vale. Beleza? A corda muda a configuração. No tempo final, o ponto amarelinho, que corresponde ao ponto P, está numa crista, beleza? Lá no ponto mais alto. Então o que acontece? Eu estou pegando a subida. Esse ponto P era um vale, se tornou uma crista. Beleza? Bom, o enunciado quer que a gente calcule a velocidade média dessa subida. Bom, um erro muito comum à época foi o aluno ou a aluna pensar assim: vou mandar um venha lamber ferida e vou resolver. Calma. A equação fundamental da ondulatória, isso aqui é importantíssimo, só calcula a velocidade de propagação da perturbação. Beleza? Então, ó, se eu usar venha lamber ferida, beleza? A equação vai calcular somente a velocidade de propagação. A velocidade com que esse pulso aqui, ó, ou essa perturbação, melhor, caminha para a direita, beleza? A equação fundamental da ondulatória não calcula a velocidade de oscilação, como eu disse para vocês na teoria. Não calcula a velocidade de subida e descida. Não. Beleza? Então, tá bom. Como é que eu vou calcular, então, a velocidade escalar média para essa subida? Bom, tá aqui, né? Olha o que eu vou fazer. Eu tenho o deslocamento de um vale até uma crista, 0,8 metros, tá uma figura. Aí eu vou fazer o seguinte, a velocidade dessa subida, né, que vai ser a resposta da nossa questão,
vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento eu já tenho, ó. Putz, se eu tivesse o tempo, né? Se eu soubesse o tempo de subida, estaria tudo resolvido. Então a grande questão aqui vai ser qual o tempo de subida agora? Beleza? Já entendemos a dinâmica do exercício, né? Como é que eu calculo o tempo de subida? Chega aí. Bom, esse ponto amarelinho, que é o ponto P, né? Ele fica executando um movimento oscilatório, né? Beleza? Então tá. E aí, ó, como é que eu faço para calcular o tempo só da subida? Vem cá. A posição de equilíbrio corresponde a esse meinho. A distância do meinho, né, da posição de equilíbrio até uma crista ou até um vale corresponde a uma amplitude. O que eu vou insistir muito com vocês aqui? Eu já fiz um exercício desse tipo, né? Bom, 4 amplitudes, quando o pontinho percorre 4 amplitudes, ele executa uma oscilação completa, beleza? E o intervalo de tempo para rolar uma oscilação completa corresponde ao período. Então, vamos guardar. Uma oscilação completa, o ponto percorre 4 amplitudes, e o intervalo de tempo eu chamo de período. Agora, no nosso desenho, ele só subiu. Só na subida ele percorre 1, 2 amplitudes. Então, se ele percorre apenas 2 amplitudes, o intervalo de tempo corresponde apenas à metade do período. É só a ida. Beleza? Ele só subiu. Se ele tivesse subido e descido, aí seriam 4 amplitudes, né? Ele aí daria um período inteiro. Mas como ele apenas subiu o pontinho amarelo, é só período sobre 2. Então, olha só. O intervalo de tempo da subida corresponde à metade do período. Beleza? Então tá. Então eu vou guardar aqui, ó. Intervalo de tempo da subida, metade do período. Então perceba, se eu descobrir o período, eu descubro o ΔT, o ΔS eu já tenho, calculo a velocidade escalar média da subida. Agora, como é que eu faço para calcular o período dessa onda? Agora sim, né? Eu posso relacionar aqui, ó. Eu tenho a velocidade de propagação. Lembrando, agora eu quero o período, tá bom? Vamos mudar a tela um pouquinho. Pronto. Eu quero o período, certo? O que eu tenho? Eu tenho a velocidade de propagação, ó. Sabendo que as ondas se propagam, a velocidade de propagação, sim, eu posso jogar no venha lamber ferida. Beleza? Equação fundamental, né? Agora, com o desenho, eu consigo calcular o lambda. Quer ver, ó? Vamos lá? Aqui. A distância entre duas cristas sucessivas é lambda. Beleza? Cuidado aqui, né? O lambda aqui não é 3 metros, não. Olha que exercício safado. Agora, de uma crista até um vale, tem mais quanto? Lambda sobre 2. Beleza? Então, 3 metros corresponde a lambda mais lambda sobre 2. Cuidado. Beleza? O lambda, distância entre duas cristas sucessivas, ou distância entre dois vales sucessivos, né? Eu tinha mais que isso nesses 3 metros. Então, lambda mais lambda sobre 2 igual a 3. Lambda mais meio lambda dá 3 lambdas sobre 2, tudo dando 3. Logo, o nosso lambda dá 2 metros. Então, olha só, eu tenho lambda, tenho a velocidade de propagação, só a velocidade de propagação vai na equação fundamental, e quero o período. Velocidade de propagação, lambda sobre o período. Para calcular o período, eu só passo o t multiplicando e o v dividindo. Vai ficar lambda dividido pela velocidade. Bom, o lambda vale 2 metros, a velocidade de propagação vale 10. Então, o período inteirinho vale 0,2 segundo. Beleza? Agora vamos voltar para a primeira equação. Eu quero calcular só o tempo de subida. Só que o tempo de subida, né, é só a ida, né, não tem a volta. Então, quanto vale o tempo da subida? Metade do período. O período inteiro vale 0,2 segundo. Então, o tempo da subida, 0,1 segundo. Para calcular a velocidade escalar média, voltemos aqui à equação primeira, ΔS sobre ΔT. O deslocamento da subida, 0,8 metro. O intervalo de tempo para a subida, metade do período, 0,1 segundo. 0,8 por 0,1, isso aqui vai dar 8 metros por segundo. Alternativa de número B, de Bosque Maia. Reparem,
É importantíssimo diferenciar velocidade de oscilação de velocidade de propagação. Beleza? É isso.